Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidada a doutora Ludovina Silva. A doutora Ludovina é psicóloga e veio aqui nos apresentar um projeto, blog, Abra Asas e Voe, não é isso, doutora? Sim, Rosânia. E, para além disso tudo, vai nos falar também sobre o medo e a autoestima e o apego, não é, doutora Ludovina? Exato, Rosânia. Antes de tudo, muito bom dia para si, bom dia para todos. Eu sou licenciada em Psicologia desde 2007 e muito recentemente criei um blog de desenvolvimento pessoal que eu designei de Abre Asas e Voa. O objetivo é poder, não é um blog que tenha um tema específico, mas que possa abordar vários temas do ponto de vista do desenvolvimento pessoal. O medo é um dos temas, o desapego, a autoestima, haverão outros, como por exemplo a liberdade. Mas é um projeto ainda pequenino que vai crescer. Que vai crescer, com certeza. E o que foi que te deu esse insight para tratar desse projeto ou abrir esse blog? Por que é que te deu essa ideia? Olha, esta ideia... Eu sempre me senti necessidade de fazer alguma coisa de diferente, não é? E depois, quando nós sentimos a necessidade de fazer alguma coisa diferente, pensamos e até que depois chegamos à conclusão quando olhamos um bocadinho para a nossa vida. E decidi fazer o quê? Decidi juntar tudo o que é o meu conhecimento técnico que me foi dado pela psicologia, tudo o que sejam experiências de vida pessoais e também experiências profissionais, não é? Nós aprendemos com a nossa própria experiência direta e também aprendemos com a experiência dos outros. E foi um juntar também de todas as técnicas e todo o conhecimento que eu fui pondo em prática na minha própria vida e na minha vida profissional, com as pessoas que vieram ter até mim à procura de uma ajuda específica para os problemas que tivessem. E então surgiu esse blog para que as pessoas pudessem discutir abertamente sobre determinados assuntos, é isso? Sim, exato. Eu não tenho muito por hábito falar sobre os temas, prefiro questionar, prefiro colocar fazer questões. Perguntas. Exatamente, é fazer perguntas e levar as pessoas a responderem para elas próprias. Tudo o que seja, tudo aquilo que imposto. Tudo aquilo que é imposto não cria um insight, o mesmo insight de tudo o que é compreendido, não é? Uma coisa é eu ouvir e perceber, outra coisa é, eu compreendi finalmente aquilo que eu sinto e o que é que eu estou a pensar, quais é que são as minhas emoções, quais é que são os meus pensamentos. São formas diferentes de se compreender, são graus diferentes de compreensão. Doutora, e relacionado, então, vamos aqui entrar num tema que tem a ver também com o seu projeto. Começando pelo medo, pode fazer uma definição aqui para os ouvintes perceber primeiro o que realmente é o medo, que a gente fala no medo, a gente já tem medo da palavra medo. E Sim. Depois transcender por um lado assim mais positivo. Pronto, o medo é digamos que é uma emoção humana e que é irracional e que de certa forma está ligada ao nosso instinto de sobrevivência. Ou seja, quando nós sentimos que estamos numa situação de perigo, nasce em nós o sentimento de medo e aí nós partimos para uma ação, ou de fuga ou de reação a essa determinada situação, no sentido de nós podermos sobreviver. O medo é uma emoção associada à sobrevivência. Pronto. Aquilo que acontece é, muitas vezes, quando este medo associado à sobrevivência é generalizado para tantas outras situações da nossa vida que não põe a nossa sobrevivência em causa, não é? E nós muitas vezes começamos a ganhar medos em situações em que, de facto, não haveria necessidade que existisse esse medo. Por isso, é uma emoção básica do ser humano, associado à sobrevivência. Mais ou menos como o amor, que também é uma emoção básica do ser humano. Eu costumo dizer que, tentando perceber uma pessoa, ou comparando uma pessoa com uma árvore, não é? Uma árvore tem raízes.
E qual é que é a emoção base? É o medo e o amor. Todos nós temos medo, todos nós temos amor entre nós, não é? São emoções básicas. Se bem que há árvores que têm uma raiz que se baseia mais na emoção amor e outra que se baseia mais na emoção medo. E depois daí florescem as emoções associadas a cada uma dessas emoções. Agora, obviamente que todos nós temos a capacidade e temos o livre-arbítrio de poder fomentar em nós as emoções de medo ou então as emoções de amor, não é? É uma escolha nossa. Obviamente que é preciso também termos consciência dos nossos processos internos para podermos também fazer essa escolha. Podemos, então, optar por desenvolver determinado, ou ir mais para o lado do amor e crescer mais para o lado do amor. Ou ficarmos presos no medo e deixar que o medo cresça mais, é isso, doutora? Eu gostei muito da palavra presos, não é? Porque quando o medo é utilizado como instinto de sobrevivência, é saudável. Nós não podemos abolir o medo totalmente da nossa vida, porque senão depois também nós não nos defendemos em determinadas circunstâncias. Agora, se vivermos presos, se o medo nos impede de dar determinados passos na nossa vida, passos às vezes muito simples, há pessoas, por exemplo, aquelas pessoas que têm fobias sociais e que não conseguem conviver com os outros porque têm medo, isto sim já se torna uma prisão, não é? Já é uma prisão. Já é uma prisão, claro que sim. Então define, doutora, entre a prisão e a sobrevivência, pode dar aí mais alguns exemplos, só para os ouvintes perceber melhor. A sobrevivência, qual que é o medo que seria da sobrevivência? Eu não vou entrar numa via de trânsito rápida, porque eu tenho medo de ir e morrer, atravessar, não é? Sim. O medo ligado à sobrevivência é um medo que acontece circunstancial, não é um medo que nós sentimos no dia-a-dia, não é? Mas é um medo que acontece numa determinada circunstância em que sentimos que estamos em perigo. Por exemplo, imaginando que eu estou a andar na rua e de repente sinto insegurança e depois eu olho para o meu lado esquerdo, vejo uma pessoa que me parece suspeita, não é? Primeiro vou analisar se é real ou não, porque pode não ser. A pessoa pode parecer suspeita, mas pode estar na vida dela e eu na minha. Mas se a pessoa se aproxima de mim e eu começo a perceber que há uma intencionalidade que não é a mais positiva, como por exemplo assaltar-me ou o que quer que seja, isto é um medo irracional, mas de sobrevivência. Isso é o meu instinto de sobrevivência que está aqui. De defesa. De defesa. Das duas, uma, o que é que tu fazes? Foges? Reages? Como é que tu vais agir perante essa situação? Isto é um medo saudável. Isso é saudável. Isso saudável, na vida faz parte e é importante que se tenha. Exato. E está ligado à sobrevivência. Agora, se eu pego nesta situação e começo todos os dias, imaginando que tive medo e por acaso não fui assaltada porque consegui reagir, não é? A essa situação. Mas começo a ter medo de sair de casa sempre a esta hora e deixo de sair porque posso ser assaltada. Isto já começa a ser um medo não associado à sobrevivência, mas um medo patológico. Sim, mais patológico, sim. Nos pode começar a prender um bocadinho, não é? Porque se começa a não sair de casa a esta hora, porque tenho medo que aquela situação que aconteceu se volte a repetir, que é isso que nós chamamos em psicologia de generalização, não é? Eu tive uma emoção numa determinada situação que foi real e que esteve ligada ao meu instinto de sobrevivência e que depois passei a generalizar para outras situações. Deixei de sair de casa porque tenho medo que me volte a acontecer. Deixei de privar de fazer algumas coisas por causa daquela emoção que eu tive antes. Exato, Rosânia. Isso já não é um medo associado à sobrevivência. Isso já é um medo generalizado, uma emoção que nós estamos a generalizar derivada de uma situação. Pronto, para fazer distinção, não é? Nós não podemos dizer que o medo é uma emoção negativa e que não se pode ter. Não, é uma emoção humana e que pode estar ligada à sobrevivência. O problema está quando começamos a generalizar essa emoção básica para muitas outras situações da vida que muitas vezes cujo medo ou cujo perigo não é real. Doutora, o medo, ele tem alguma ligação com a autoestima? Ele pode afetar de alguma forma a autoestima da pessoa? Ou não há relação concreta? Sim, senhores, Rosânia, sim. Obviamente que quanto mais estável for a autoestima de uma pessoa, mais apta a pessoa está para lidar com as emoções do medo. Ou seja, uma pessoa que tenha uma autoestima estável, muito provavelmente terá uma maior capacidade de perceber quando é que um medo é real, não é? E ligado ao seu instinto de sobrevivência, e quando é que ou quando está a generalizar por uma outra situação. Não sei se me estou a fazer entender. Pronto.
A autoestima é importantíssimo para tudo na nossa vida. Porque a maior parte das decisões que nós tomamos na nossa vida também depende muito por base o nosso amor próprio. Ou seja, nós estávamos a falar há bocadinho de uma situação de uma pessoa que teve que dar um passo muito grande na sua vida para poder mudar o rumo da sua vida porque queria a sua liberdade. Obviamente que é preciso ter uma certa autoestima para poder dar esse passo, não é? E perceber que somos capazes, independentemente das circunstâncias. Por isso, uma pessoa que tenha uma autoestima estável, obviamente que estará muito mais apta para poder fazer distinção. Ok. Não quer dizer que não sintam, que não generalize o medo. Pode acontecer, agora estará mais apta para perceber que está a generalizar. Ok. Pode ali haver momentos de medo, mas que a impulsão é pela autoestima. E exato, consegue mais facilmente dar a volta. Doutora, e dentre a autoestima e o apego, como é que a doutora pode fazer aí uma relação para nós fecharmos aqui a entrevista? O apego está muito relacionado com a forma como nós vemos e como nós nos sentimos, quer nas relações, quer nas situações do dia-a-dia e aquilo que nós temos na vida, não é? O apego acaba por ser uma emoção muito ligada à dependência. Ok. Não é? Quando eu digo que eu sou dependente do meu amigo, quando sou dependente do meu namorado, quando sou dependente da minha mãe, não consigo imaginar a minha vida sem. Sim. E que nada disso faz sentido se não houver, se eu não tiver o meu carro, se não tiver a minha casa, se não tiver este emprego, se não tiver aqueles amigos, eu estou apegada, eu sou dependente dessas circunstâncias e desse núcleo de pessoas. E quando sou dependente de todo esse núcleo de pessoas, eu pergunto, então, mas qual é que é o espaço que eu dou a mim própria nesta minha vida e em tudo aquilo que eu tenho, não é? Obviamente que uma pessoa que tenha uma maior autoestima conseguirá ter o seu eu, não é? Eu gosto do meu carro, do marido, da família, e amam e gostam das pessoas, mas amam-se a si próprias o suficiente para não dependerem. Por isso, aquilo que conseguem perceber a necessidade de os ter, mas amam suficientemente de maneira a não sofrerem, a imaginar que vão perder de alguma forma aquilo. Exato, que é aquilo que se pode sentir, que é, eu preciso da minha família, preciso dos meus amigos, preciso do meu carro, preciso do meu trabalho, preciso da minha casa, preciso disto tudo, mas não dependo. Porque se tudo isto não existir, eu continuo aqui. A viver. A pergunta que nós devemos muitas vezes fazer a nós próprios é qual é que é a pessoa mais importante da tua vida? Porque geralmente as pessoas respondem é o meu filho, é isto, é aquilo, e por aí dentro. Mas se nós olharmos bem, nós somos a única pessoa que está connosco desde o nascimento à morte. Por isso nós nos temos de tratar bem. Essa questão. Não é? Nós temos de nos tratar bem, porque quando nós nascemos, estamos cá, depois vão entrando uma infinidade de pessoas, vão saindo, depois há aquelas na que nossa vida. Mesmo que hajam aquelas que se mantêm a vida toda, mas nós somos a única pessoa que está connosco desde o nascimento à morte e por isso temos que nos amar, claro que sim. E quanto mais nos amarmos, menos dependentes somos. Doutora Ludovina, deixe aqui para os nossos ouvintes uma pergunta, uma questão da sua vontade, para que os ouvintes aqui possam questionar e de repente até entrar no Abra Asas e Voe para levantar questões sobre a minha pergunta é uma pergunta muito básica e a pergunta é: és feliz? Sim ou não? Se sim, ótimo. Se não, o que é que se deve fazer para mudar? Porque todos nós nascemos para sermos felizes. Então deixou aqui a doutora Ludovina uma pergunta, és feliz? Quem quiser responder essa pergunta ou debater essa pergunta no blog Abra Asas e Voa, então, qual que é o blog? É Abra Asas e Voa sem espaços, não é? .blogspot.com. Ok. Agradecemos aqui a presença da doutora Ludovina no nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Beijinhos para todos. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética, na Rua António Maria Pais, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740.
Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.